E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Texugo e hoje eu queria mostrar para vocês algo que eu acho que vai fazer você ficar milionário. Vai fazer você ficar inevitavelmente, com o tempo suficiente, você vai ficar milionário. O que é isso? O que é que eu vou mostrar para você hoje? Uma fórmula matemática que é usada para conseguir prever o preço do Bitcoin. E que se você não comprar Bitcoin enquanto há tempo, enquanto a janela de oportunidade ainda está aberta, você não vai ficar milionário e vai acabar ficando, na verdade, pobre. Inclusive, eu até escrevi errado aqui, não é tarde, né? Nem trade, é tarde demais. Tá bom, agora tá certo. Então vamos lá. Stock to FOMO. Fique milionário antes que seja tarde demais. Primeiramente, vamos para algumas considerações iniciais. Vamos lá. A primeira consideração inicial que eu quero fazer é que Bitcoin é um ativo diferente de todos os outros. Porque, ao mesmo tempo que o Bitcoin tem escalabilidade altíssima, tem transportabilidade muito fácil, tem acesso muito fácil, tem custódia muito segura, ele também tem uma coisa que é, na programação do Bitcoin, ele sempre vai ser mais escasso. Ele não consegue ser menos escasso. Então, tá, o Bitcoin ele não consegue ser menos escasso. Por quê? Nós sabemos que a cada 4 anos, mais ou menos, ou a cada X número de blocos, esses 4 anos é mais ou menos o tempo médio que se leva para minerar esse X número de blocos, o Bitcoin ele se torna o dobro de escasso. Ele se torna, ou seja, ele se torna, a escassez dele aumenta em dobro, entendeu? Isso quer dizer o quê? Ao contrário do Fiat, que todo ano tem que ser impresso, né? Ele tem que ter mais Fiat no mercado, tem que entrar mais Fiat no mercado. O Bitcoin não. O Bitcoin faz o seguinte: a cada 4 anos tem menos Bitcoin no mercado. Tem menos, não é que tem menos, entra menos Bitcoin no mercado. E o que é que isso quer dizer? É que sempre, em questão de escassez, o Bitcoin vai ganhar de todos os outros ativos. Agora vamos falar de outras questões. Vamos lá. Existem modelos que tentam prever os preços de ativos de mercado, incluindo Bitcoin. Stock to FOMO é um desses modelos que tentam prever, tá? É uma fórmula matemática que analisa o padrão do Bitcoin, analisa o comportamento e tenta prever o futuro. Só que, antes de saber o que é Stock to FOMO, a gente tem que saber o que é S2F, né? Que é o Stock to Flow. Porque o Stock to FOMO se baseia no Stock to Flow. No Stock to Flow. Ele é um modelo que surgiu a partir do Stock to Flow. Tá? Stock to Flow, ele é simplesmente você pegar a quantidade disponível de um ativo, por exemplo, 21 milhões de bitcoins, e dividir ele pela sua produção anual. A quantidade de ativos é o que a gente chama de estoque, e a produção anual desses ativos a gente chama de flow. E o que é que isso vai dizer? Vai nos dizer que em quanto tempo vai levar para dobrar essa quantidade de ativos no mercado, tá bom? O estoque do flow do ouro é aproximadamente 62. Aqui não está 100% atualizado, estou usando aqui como exemplo. O estoque flow do ouro é aproximadamente 62. Por quê? Porque se levariam 62 anos para dobrar a quantidade de ouro disponível no mercado. O que é que isso indica para nós? Quanto maior, como a gente vê aqui, o estoque to flow de uma coisa, mais escassa ela é, por consequência, ela vai valer mais. Veja que o estoque to flow do ouro está aqui em 62, o estoque to flow da prata está aqui beirando 20, o estoque to flow do cobre, do milho, do trigo, crude, acho que é metal cru, né, que está dizendo isso aqui, são muito abaixo, porque eles são muito menos valiosos do que prata e ouro. Percebemos aqui, então, uma correlação de stock to flow e valor. Agora a gente vai ver o stock to flow do Bitcoin, tá? Vendo isso, podemos usar uma métrica para saber que o ouro é um ativo mais valioso que a prata, isso aqui foi o que eu acabei de falar. Vejam o stock to flow do Bitcoin em 2019. Ele já estava mais escasso do que a prata. O stock to flow do Bitcoin em 2020 começou a se aproximar um pouco do ouro. O estoque to flow do Bitcoin em 2021 ficou muito próximo do ouro. E o estoque to flow do Bitcoin em 2025 está quase, basicamente, o dobro do ouro. Ou seja, o Bitcoin em 2025 estará duplamente mais escasso do que ouro. E por que isso acontece? Por causa justamente daquela característica do halving que eu escrevi aqui. O Bitcoin tem a característica de ter halvings, o que corta o flow, né, que é essa coisa aqui que a gente divide pela metade. A produção anual de Bitcoin é cortada pela metade a cada 4 anos, é esperado que em 2025, um ano após o halving, né, que o último halving foi em 2024, e leva mais ou menos um ano para o halving afetar o mercado de maneira drástica, o estoque flow do Bitcoin seja significativamente maior, o estoque flow do Bitcoin seja significativamente maior que o do ouro, né? Significativamente maior, eu quero dizer, basicamente mais que o dobro, entendeu? Bom, fiz aqui, essas são só as considerações iniciais utilizando o modelo Stock to Flow. Agora a gente vai saber o que é Stock to FOMO, né? Vamos lá. Stock to Flow versus Stock to FOMO. O Stock to Flow, ele tem alguns problemas, né?
Nenhum modelo matemático de previsão de preço é 100% perfeito, isso é impossível. Mas ele tem alguns problemas mais característicos. Por exemplo, o Stock Flow, ele ignora completamente fatores humanos, como crise, por exemplo, Covid-19, guerra, demanda, novos adventos da internet. Ele ignora completamente isso, tá? Ele vê puramente estoque e produção anual. Isso gera alguns problemas. Por exemplo, aqui eu coloquei um link dizendo que o Bitcoin já saiu do preço previsto pelo Stock Flow diversas vezes. Vamos ver esse link? É aqui do Glassnode e ele mostra um gráfico, eu acho que é em tempo real, mas se não for também não tem problema. A gente tá fazendo uma análise geral aqui das coisas. Esse é o Stock Flow Ratio, né? Que mostra o preço previsto pelo Stock Flow e o preço real do Bitcoin. Tá, vamos lá. O preço previsto pelo Stock Flow do Bitcoin no dia 9 de março de 2022, ou na verdade em 2022 no geral, era de 100 mil dólares. Em 2022 era de 100 mil dólares. Mas o Bitcoin estava 60, 53, abaixava. Teve uma boa queda aqui, um bom derretimento. Aqui ficou 17 mil dólares lá para 2022 para 2023, né? Que estavam tendo crises globais nessa época. E pelo Stock Flow ignorar esse tipo de coisa, o preço do Bitcoin nem sempre acompanha. Mas você percebe que, em tendência, às vezes ele até passa o preço do Stock Flow. Aqui, ó, teve alguns momentos que ele passou o preço do Stock Flow. Aqui teve outro momento que ele passou o preço do Stock Flow. Mas quando ele passa esse modelo, ou ele fica muito abaixo, por exemplo, como ele está agora, né? Que era para estar bem maior já o preço do Bitcoin, é por causa de fatores humanos, né? O Stock Flow não leva em consideração fatores humanos e por isso o preço do Bitcoin ele segue a tendência do Stock Flow, mas ele não segue muito à risca, tá? Isso é um dos problemas do Stock Flow e eu já vou adiantando. Talvez um problema no Stock to Flow, mas a gente só vai descobrir com o tempo. Mas o que importa não é a previsão exata do preço. Então, vendo aqui, o que é Stock to FOMO? FOMO, né, é a gíria em inglês para Fear of Missing Out. O que é Fear of Missing Out? O que é essa coisa? Fear of Missing Out é um fator humano que a gente tem, que nós seres humanos temos, que é quando a gente tem uma coisa nova, tem the new thing, tem aquela coisa nova e parece escassa, a gente tem medo de ficar fora daquele remoído. A gente tem um pouco de mentalidade de ovelha. E isso acontece não somente com o mercado. Isso acontece, por exemplo, com roupas da Gucci. Isso acontece com roupas da Louis Vuitton. Isso acontece com roupas da Gucci, da Louis Vuitton, com roupas da Versace, com roupas da Supreme, com iPhone. Acontece com... iPhone nem tanto. Acontece com essas coisas exclusivas. Acontece com carros tipo Audi, G-Wagon, BMW, Bentley. Essas coisas, modificações de carros da Brabus, enfim. Existem diversas áreas onde a gente observa que é quando lança, por exemplo, uma camisa da Supreme, as pessoas compram aquela camisa da Supreme não porque elas enxergam uma qualidade no tecido absurda, não porque elas enxergam uma usabilidade absurda naquele tecido daquela camisa da Supreme, mas sim porque as pessoas quando compram aquela camisa da Supreme, elas estão comprando o fato de que elas têm uma coisa que nem todo mundo vai ter. Tá? E a Supreme se aproveita disso e lança coisas extremamente limitadas. Ela lança camisetas extremamente limitadas. Ela lança escovas da Supreme, ela lança tijolos da Supreme que são coisas extremamente limitadas. Nem sequer são coisas úteis, mas aquilo é um símbolo que nós seres humanos usamos para dizer, olha, eu tenho e você não tem. Tá? A gente tem muito isso de ter eu tenho e você não tem. Mas não é exatamente isso que é o Fear of Missing Out. Fear of Missing Out é o medo que a gente tem de não participar dessas atividades. É o medo que a gente tem de não ficar dentro da nova onda do momento. E empresas se aproveitam desse fator humano, tá? Para poder vender coisas a preços exorbitantes, entendeu? Balenciaga que eu diga. E por que não a gente utiliza esse fator humano para começar a prever um pouco do ativo de mercado que é o Bitcoin? Porque a gente já usa isso com Bitcoin, né? A gente já usa FOMO para saber quando comprar ou não Bitcoin. A gente já usa o Fear and Greed Index, que é outra coisa de outro fator humano, para comprar ou não Bitcoin. Então, por que a gente não começa a analisar o estoque do Bitcoin a partir do Fear of Missing Out? Porque a gente percebe que o Bitcoin, à medida que ele vai ficando mais valorizado com o tempo, ele sempre vai estar mais valorizado com o tempo. À medida que ele vai fazendo isso, o Fear of Missing Out vai aumentando exponencialmente. Mais pessoas querem saber do Bitcoin porque elas não querem perder o fator de que, poxa, eu estou salvando o meu dinheiro aqui. Então, é um Fear of Missing Out mais forte até que esses Fear of Missing Out que as marcas de luxo fazem, porque agora tem uma coisa útil de verdade, entendeu? Então, vamos lá. O Fear of Missing Out, ele usa uma fórmula um pouco mais complicada, que é uma fórmula da tangente hiperbólica inversa, tá? Que é isso aqui. Eu não vou entrar a fundo em explicar cada detalhezinho da tangente hiperbólica inversa,
Mas basicamente, essa fórmula da tangente hiperbólica inversa, ela serve para dar limite a coisas que não têm limite. Texugo, como assim? O preço mais baixo possível do Bitcoin não tem limite, né? Nada, é zero. E o preço mais alto possível do Bitcoin também não tem limite, é zero. Então a fórmula da tangente hiperbólica inversa, ela geralmente faz esses gráficos em S aqui, que é para dar limite a coisas que não tem limite, tá bom? É basicamente isso. Eu não vou entrar no que é cada variável aqui, porque não vale a pena ficar explicando, o vídeo vai ficar longo pra caramba. E também porque eu vou ser sincero, não conheço muito da fórmula, tá? Eu acredito na ideia, tá? Não tanto assim na fórmula exata. Apesar de que a fórmula, para mim, parece estar bem certa. Você tem que entender basicamente o que é x0. X0 é o que a gente conhece como ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? O ponto de inflexão, nesse caso aqui, é o momento no tempo onde o que era um gráfico, que você percebe aqui que é um gráfico que está subindo devagarzinho até e vai subindo no ritmo estável. Esse ponto, né, esse ponto de inflexão é o momento no gráfico, é o momento no tempo onde ele vai começar a subir de forma muito mais arrojada. Então, esse ponto de inflexão é o dia em que o preço do Bitcoin vai começar a subir de forma muito, mas muito alavancada, tá bom? E a gente percebe que isso aconteceu. A fórmula prevê que esse dia tenha sido no dia 1 do 11 de 2020, né? Que é exatamente 3.750 dias após a criação, porque é o número de dias após 10 de 5 de 2009, tá bom? E a gente percebe que aqui em 2024 ele tá seguindo essa tendência, entendeu? No fim de 2024, sim, o Bitcoin ultrapassou os 100k esse ano, né? Ele tá perto dos 100k também. Ah, mas tá 93, 94 mil dólares. Cara, ele ultrapassou 100k uma vez, ele vai ultrapassar outra vez, tá bom? E veja o preço que o Stock to FOMO prevê para o Bitcoin em 2026, né, que é 1 milhão. Não sei se isso vai acontecer no fim de 2026, não sei se vai acontecer, mas se acontecer, bacana. Eu não me importo muito com as datas exatas desse gráfico, nem com os dias em específico, tá? Isso não é, para mim, não é tão importante. Para você pode ser, mas para mim não é tão importante. O que acontece é a ideia desse gráfico, que é o seguinte, que é essa segunda caixinha aqui, Day Fiat Dies, o dia que o Fiat morre. O que é isso? Não é o Fiat, a marca de carros, é o Fiat dinheiro fiduciário, tá? Real, dólar, euro, etc e tal. Por causa do... Vou tentar traduzir isso aqui. Por que o Bitcoin sempre ao longo da história esteve subindo e o valor do Fiat sempre ao longo da história esteve descendo, haverá um dia que depois dele, ninguém vai trocar nenhuma quantidade, um satoshi sequer, por nenhuma quantidade de dinheiro Fiat. E esse modelo prevê que esse dia vai ser no dia 4 de fevereiro de 2030. Tá? O que eu quero mostrar para vocês, qual é a minha mensagem para esse vídeo? É que eu não sei se vai ser no dia 4 de fevereiro de 2030, tá? Mas eu acho que isso vai acontecer em algum momento da história. E eu não acho que vai demorar muito. Talvez seja antes, até 2030, talvez seja depois. Eu sei que não vai demorar tanto que nem você está pensando para o Bitcoin começar a ser o valor, para ele começar a ser o ativo máximo. Para ninguém querer trocar Bitcoin por real, para ninguém mais querer vender Bitcoin, para ninguém mais querer vender qualquer quantia de Bitcoin por qualquer quantia de real. Ninguém mais vai querer abrir mão dos seus Bitcoins, tá? E esse dia vai chegar. Eu tenho certeza que esse dia vai chegar. A não ser que o mundo e a internet acabem, e no caso o mundo ou a internet acabem, ou acontecer uma grande crise física, né? O que vai acabar com todo o dinheiro do mundo, né? Não vai acabar só com Bitcoin. A não ser que aconteça uma enorme crise global que vai acabar com todo o sistema financeiro do mundo inteiro, e a gente tem que ser construído zero, esse dia vai chegar, tá bom? E eu acredito particularmente que será lá para 2030 mesmo, tá bom? Eu acredito que o dia da morte do Fiat vai chegar, tá certo? E é essa mensagem que eu queria passar para você principal. Tem outras coisas que eu vou falar depois, tá? Vamos ter as duas mensagens finais aqui do vídeo. Primeiro, isso é mais uma prova de que todo mundo que comprar Bitcoin vai se tornar milionário, tá bom? Não interessa se você está comprando R$ 50 por mês, não interessa se você está comprando 5 ou 1.000 ou 10 mil reais por mês de Bitcoin. Em algum momento, esses satoshi, se você está mantendo eles em alto custódio, como eu já ensinei nesse canal, tá? Eu tô dando isso daqui de graça. Eu já ensinei nesse canal como você fazer carteira. Eu já ensinei nesse canal como você guardar seus bitcoins fisicamente de forma correta, tá? Já ensinei isso aqui nesse canal. É só ver os vídeos anteriores.
isso é mais uma prova de que se você estiver comprando seus bitcoins, deixando eles na mainnet, na sua carteira física, offline, fazendo tudo certinho, hora ou outra você vai se tornar milionário. Eu não sei se vai ser no dia 4 de 2 de 2030. Eu não sei se vai ser quando o Bitcoin chegar a 10 milhões, a 1 milhão. Eu sei que em algum momento você vai começar a se tornar muito rico. Em algum momento você vai se tornar milionário. Aí você pode estar dizendo, mas poxa, Texugo, você está fazendo uma propaganda, esse canal é só uma propaganda de Bitcoin. Não, você está muito enganado se você acha que eu estou fazendo esse canal para falar bem de Bitcoin. Eu estou fazendo esse canal para falar mal de Fiat. Eu estou fazendo esse canal para falar mal do sistema financeiro brasileiro, americano, europeu. Eu estou fazendo esse canal para falar mal do Legacy. Eu estou fazendo esse canal para falar mal, para denegrir todo o sistema fiduciário que você e que seus parentes mais antigos acreditam. O Bitcoin é a nova internet. Quem não aderir não vai ter nenhum patrimônio no futuro. Todos os seus patrimônios vão ser confiscados pelo governo. Não confie em governo nenhum para manter seu patrimônio, porque a partir do momento que você confia no governo, você está fazendo separação de propriedade em indivíduo. A partir do momento que existe separação de propriedade em indivíduo, existe corrupção, tá bom? Então, porque você está deixando seu dinheiro na mão de outra pessoa que não tem as consequências que você vai ter caso você perca esse dinheiro, tá certo? Então ele não vai pensar 2 vezes antes de usar o seu dinheiro para benefício próprio. Então minha mensagem é essa. Eu não estou aqui falando bem do Bitcoin, eu não estou falando que o Bitcoin é forte. Eu estou falando que Fiat é fraco. E minha mensagem final no vídeo, aproveitando para puxar disso, é o seguinte. Manter seu dinheiro Fiat é a maior burrada financeira que você pode fazer na sua vida, tá certo? Manter seu dinheiro Fiat é a coisa mais burra, financeiramente falando, que você pode ter na sua vida, que você pode manter na sua vida. Óbvio que você deve manter alguma quantia para gastar, para poder sobreviver, né? Para poder viver aqui no mundo Fiat. Mas a partir do momento que o mundo não for mais Fiat, você vai sentir falta até desse dinheiro que você ficou gastando aí com o que você precisava, tá? Eu não tô dizendo que é pra você não gastar, mas eu tô dizendo que uma hora você vai olhar e vai dizer, poxa, se eu não tivesse gastado, eu estaria 3 vezes bilionário. Então, é isso que eu queria falar pra você. Não mantenha sua reserva de valor em Fiat. Não deixe seu dinheiro nesse país. Esse país vai ruir e não vai ruir daqui a muito tempo. Ele vai ruir daqui a pouquinho tempo, tá bom? E quando os países do mundo ruírem, porque não é questão de se, é questão de quando o dólar não vale mais nada, quando o ouro não vale mais tanta coisa assim, quando o euro não vale mais nada, quando o real, quer dizer, real já não vale nada, mas quando ele vale menos que nada, quando ele começar a valer negativo, quando você tiver reais e ter reais na sua conta significa dever, né? Significa ter dinheiro devido, aí sim você vai ver o valor que o Bitcoin tinha. E vai voltar nesse vídeo e dizer, poxa, o Texugo, esse cara aí que tá gravando o vídeo do quarto dele pra internet, tava certo, né? Eu não era pra eu ter mantido o meu dinheiro. Então, eu tô lhe dando um alerta aqui, eu tô lhe avisando. Compre Bitcoin, porque daqui a um tempo ele vai ser o ativo mais valorizado do mundo. Daqui a 5 anos você pode voltar no meu vídeo e vai dizer, poxa, você estava certo, tá bem? A minha mensagem com esse vídeo é essa. Fique com Deus, até a próxima.